Olá, meu querido aluno, seja muito bem-vindo à nossa aula de Direito Administrativo. Nós estamos estudando os atos administrativos e, mais especificamente, os atributos dos atos administrativos. Você já conhece os elementos dos atos e os elementos são características, são aspectos que, se faltar um deles, o ato é inválido. Os atributos não. Os atributos permitem à administração pública fazer valer a sua vontade perante o administrado. Os atributos do ato administrativo são a presunção de legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. A imperatividade você já conhece e sabe que é a possibilidade de o ato administrativo impor a vontade da administração ao particular independente da vontade dele. Não são todos os atos que são dotados de imperatividade, mas apenas os atos que impõem obrigação. Os atos meramente enunciativos e os atos chamados atos negociais não detêm a característica, o atributo da imperatividade. Agora nós vamos estudar o atributo da presunção de legitimidade. A presunção de legitimidade atribui aos atos administrativos, ela parte do princípio de que os atos são verdadeiros e são legais. Como assim? Imagine você, a administração pública, desenvolvendo as suas atividades mediante expedição de atos. E todos os atos expedidos têm de ser efetivamente comprovados pela administração pública a todo momento. Então, imaginemos um documento público expedido, vamos fazer uma analogia com a carteira de identidade. A carteira de identidade, o cara tem que chegar num balcão e falar assim, olha, essa carteira de identidade foi expedida por um órgão público, tá? Só que eu vou demonstrar que eu sou eu mesmo. Eu sou o Fernando, então vou chamar aqui minha mãe. Mãe, nasci de você? Nasci. Então, qual o nome que você me deu? É Fernando Dias de Andrade. Pai, é verdade o que ela está dizendo? É verdade. Então, imagine o caos que seria o desempenho da atividade administrativa se a cada demonstração de um ato administrativo, a administração pública devesse ter de demonstrar que aquele ato é verdadeiro, que aquele ato foi praticado de acordo com a lei. Então é por isso que os atos administrativos, genericamente considerados, todos eles são dotados de presunção de legitimidade. Presunção de legitimidade. Essa presunção de legitimidade se desdobra em dois tipos de presunções. A presunção de legalidade e a presunção de veracidade. A presunção de legalidade permite concluir que um ato administrativo foi praticado de acordo com a lei. Essa presunção é um juízo inicial. Antes de qualquer demonstração, se só tem o ato, presume-se que ele foi praticado de acordo com a lei. E a mesma coisa, se ele retrata fatos, os fatos retratados no bojo de um ato administrativo são dotados de presunção de veracidade. Parte-se do princípio de que aqueles fatos narrados são verdadeiros. Exemplo clássico, a multa de trânsito. O cara passou no sinal vermelho, a autoridade viu, faz a lavratura da multa, ato administrativo, descreve que a infração é avançou ao sinal vermelho e aplica a sanção naquele ato, naquela notificação que vai ser destinada ao infrator. O cara chegar e falar, não passei. Amigo, presume-se que o que está no ato administrativo é verdade. E que aquele ato foi praticado com todos os contornos previstos na lei. Então, quem tem que provar que não é verdade, que não furou o sinal vermelho, é o cara que está contestando o ato. Beleza? Presunção parte-se do princípio de que ele é legítimo, de que ele é legal e de que ele é verdadeiro. Acontece que, evidentemente, que essa presunção não é absoluta. Não faria sentido dizer que essa presunção não pode ter produção de prova em contrário. A presunção absoluta é aquela presunção chamada iure et de iure, presunção jurídica, a presunção que não admite prova em contrário. Presunção que não admite prova em contrário. A lei fala que é isso e ponto, e acabou. Agora, a presunção de legitimidade dos atos administrativos não é uma presunção absoluta. Porque os agentes, a atividade administrativa, em última instância, é desempenhada por pessoas. E pessoas podem errar, pessoas podem agir de má fé, pessoas podem se desvincular dos atos, dos princípios que regem a administração pública. Por essa razão, é evidentemente que a presunção é relativa. A presunção é relativa porque parte-se desse princípio, mas admite-se a produção de prova em contrário. Então, temos lá, avançou o sinal vermelho, está na multa. Só que naquele semáforo tem radar, tem câmera. E a câmera não apontou, fotografou, na verdade, ele passando no sinal verde. Ou no sinal amarelo. O administrado, se valendo dessa foto dele avançando, na verdade, o sinal amarelo, pode ilidir a presunção de veracidade do ato administrativo
e invalidar o ato por conta da ausência de veracidade do ato alegado, dos fatos demonstrados. Então, a presunção relativa permite prova em contrário. Vou escrever. Permite prova em contrário. Em contrário, a prova pode ser produzida. O que acontece é que essa prova tem que ser uma prova cabal. Uma prova que demonstre evidentemente que o ato administrativo não corresponde à verdade ou que não observou os ditames legais. Essa prova cabal, caso não seja produzida dessa maneira, caso ela não demonstre evidentemente a ilegalidade ou evidentemente a mentira dos fatos legais, a inveracidade, a ausência de veracidade, melhor dizendo, o ato permanece legal. O ato permanece rígido. Então, na dúvida, vigora a validade do ato, a presunção de legitimidade. O que tem que ser feito aqui? Tem que se demonstrar efetivamente que o ato ou violou a lei ou que está retratando fatos que não são dotados de veracidade. Então, a presunção é relativa, permitindo prova em contrário. Como resultado, ou melhor, como decorrência dessa presunção relativa, nós temos a inversão do ônus da prova. Inversão do ônus da prova. O que é o ônus da prova? O ônus da prova é a quem compete provar determinada alegação. Nos termos do Código de Processo Civil, o artigo 333 estabelece a distribuição do ônus da prova no processo civil. Na justiça, em regra, quem tem que provar é quem alega. Então, você alega um fato, você mesmo tem que provar. Isso vigora no processo civil em geral, salvo situações específicas. Se a pessoa que tem contra ele alegado determinada situação alega fato extintivo ou modificativo de direito, é quem alega o fato extintivo ou modificativo de direito que tem que provar. Então, o ônus da prova, em regra, no processo civil, é de quem alega. Nesse caso, a administração pública, mesmo afirmando que o cara avançou o sinal vermelho, por exemplo, não precisa provar. Ela está alegando, está demonstrando e não precisa comprovar. Quem tem que comprovar é quem está sofrendo a alegação. Por isso que se fala em inversão do ônus da prova. Cabe ao administrado a produção dessa prova cabal para ilidir a presunção relativa e afastar a eventual legitimidade do ato administrativo. Entendeu? Então o ato presume-se verdadeiro, presume-se legal, presume-se legítimo, até prova em contrário, produzida pelo próprio administrado. Não cabe à administração pública fazer a prova nesse sentido. Próximo atributo do ato administrativo, a autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade, ela aparece lá também no poder de polícia. Quando você for estudar, ou se você já estudou o poder de polícia, você tem lá como características, como atributos do poder de polícia, também a autoexecutoriedade. A imperatividade, ela permite à administração pública, ela atribui aos atos administrativos a imposição da vontade da administração ao particular sem a vontade dele, independente da vontade dele. São decisões que submetem o particular. Essas decisões, no entanto, elas podem também ser executadas pela própria administração. E é isso que é a autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade e imperatividade são relacionados, mas não se confundem. A imperatividade, a decisão pode ser imposta ao particular. Na autoexecutoriedade, essa decisão imposta ao particular, que independe da vontade dele, pode ser executada mediante coerção na prática, inclusive com o uso da força. Então, a autoexecutoriedade permite que a administração pública, ela mesma, execute as suas próprias decisões, os seus próprios atos administrativos, independente de ter que recorrer ao Poder Judiciário. Em regra, isso não acontece. Se eu tenho um bem meu em sua propriedade, você se apropriou do meu bem, e eu quero pedir de volta, eu tenho que entrar na justiça para a justiça mandar você me devolver. É assim que funciona na regra. Em regra. No ato administrativo, não. Com o ato administrativo, em regra, a administração pública pode ela mesma ir lá e buscar o bem na sua propriedade, porque isso não depende de buscar a tutela no Poder Judiciário. A autoexecutoriedade é dividida por alguns autores, como por exemplo a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, com base em doutrina francesa, em exigibilidade e executoriedade.
A exigibilidade seria a possibilidade de proferir decisões executórias. E o exemplo que aparece na doutrina aqui é a possibilidade de a administração pública impor a um particular, por exemplo, uma multa, como na multa de trânsito que eu venho usando como exemplo nessa aula. Então você lavra o auto, a multa de trânsito, e o cara fica submetido ao pagamento daquela multa. Isso é exigibilidade. É um meio indireto de coerção. A executoriedade permite a execução forçada da decisão. Do ato. Vou colocar ato, que além de ser mais curto, tem mais a ver. Forçada do ato administrativo. Aqui a administração pública profere a decisão com força executória, mas não executa. É um meio indireto. Aqui é permitida à administração pública, na executoriedade, promover o cumprimento forçado. Isso como desdobramento da autoexecutoriedade. A exigibilidade, afirma a doutrina, está presente em todos os atos administrativos. Todos os atos que impõem obrigação, evidentemente. Todos os atos que, por natureza, impõem obrigação. Exigibilidade. Que o conceito se assemelha muito com a imperatividade. E a executoriedade é a possibilidade do uso da força para fazer cumprir as decisões que a administração toma. A exigibilidade em todos os atos que impõem obrigação e a executoriedade não está presente em todos os atos. Certo? Aqui, situações como a multa, em que se precisa recorrer ao judiciário para fazer valer o cumprimento da obrigação imposta, ficam excepcionadas da exigibilidade. Então, por isso, a autoexecutoriedade também não está presente em todos os atos administrativos. Está presente em alguns atos administrativos. A autoexecutoriedade é permitida quando haja autorização legal para tanto, ou quando em caso de urgência. Não sendo situação de urgência, sendo uma situação de mera autorização legal para a autoexecutoriedade, aqui nós temos uma limitação à autoexecutoriedade da administração. Que apesar de ela mesma poder efetuar o cumprimento das suas próprias decisões, ainda que inclusive utilizando da força, nós temos a limitação prevista na Constituição Federal. Na Constituição Federal, no artigo 5º da Constituição Federal, que estabelece que a todos, no bojo de processos judiciais e administrativos, são assegurados a ampla defesa e o contraditório. Então, não sendo situação de urgência, contraditória. Não sendo situação de urgência. Tá? Nós estamos numa situação que não implica na necessidade de atuação imediata da administração pública, mas temos autorização legal para a autoexecutoriedade. A administração tem que instaurar um respectivo procedimento administrativo e permitir ao administrado o exercício da ampla defesa e do contraditório para somente após forçar ele ao cumprimento da decisão que a administração está querendo executar à força. Beleza? Tranquilo isso? Fechamos então os atributos do ato administrativo. Nós temos aqui, na sequência, as situações que retratam a formação e os efeitos dos atos administrativos. Tá? Tem gente que coloca isso aqui no bojo da classificação dos atos administrativos. Mas aqui nós temos uma situação que é inerente à própria validade, para o ciclo de formação e a própria produção de efeitos do ato, não propriamente uma classificação. Beleza? Então, a formação e os efeitos dos atos, a doutrina normalmente classifica em perfeição, eficácia e validade. E tem gente que coloca aqui no meio, a tal da execuibilidade. Por que eu não coloquei aqui? Porque na prova, no concurso público em geral, está caindo execuibilidade como sinônimo de eficácia. Você já vai entender melhor. Vou deixar ele aqui por enquanto. Dizer que um ato é ato perfeito não é na situação em que você imaginou a princípio. Um ato ele é considerado perfeito
quando ele tenha observado todo o ciclo de formação previsto na lei para aquela determinada situação. Então, o ato é perfeito quando ele encerra todo o seu ciclo de formação. O ato passou por todas as etapas previstas na lei para que viesse a existir validamente. Então, um ato perfeito não é sinônimo de validade. Não é igual à validade. O ato perfeito não quer dizer que ele é necessariamente válido. Quer dizer que ele terminou o seu ciclo de formação. Ele passou por todas as etapas previstas em lei para que ele fosse formado. Ele é um ato perfeito do ponto de vista de sua formação. Então, está formado, o ato existe. Perfeição. Tá? Caso ele não venha a concluir o seu ciclo de formação, nós estaremos em contrapartida diante de um ato imperfeito. O que eu quero que você grave dessa situação, imperfeito, é que o fato de ser apresentado um ato chamado de ato perfeito não quer dizer que esse ato é válido, muito menos que ele esteja dotado de eficácia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. São conceitos que têm uma certa relação, mas não se confundem. O ato é perfeito quando ele termina o seu ciclo de formação. Então, o ato foi lavrado pela autoridade competente, que pode ser ou não a competente, passou por todos os trâmites que a lei descrevia e foi efetivamente publicado, então ele terminou o seu ciclo de formação. Esse ciclo de formação atribui perfeição ao ato, ainda que, por exemplo, tenha sido proferido por uma autoridade incompetente. Tá? Passado todas as etapas, ele é considerado um ato perfeito. A eficácia se traduz na aptidão para produzir efeitos. Aptidão para produzir efeitos. O ato administrativo está apto a produzir os efeitos que ele pretende. Então, um ato administrativo de demissão estará apto a produzir os seus efeitos no momento em que o cara é extraído dos quadros do funcionalismo público. Publicado o ato, desde que ele não esteja sujeito, vou colocar aqui em cima de novo, não sujeito a condição ou a termo. O que é condição ou termo? Condição é a submissão da produção dos efeitos de um ato jurídico, de um ato administrativo, à realização de um evento futuro e incerto. Eu vou puxar aqui, ó. Condição, evento futuro e incerto. Então, se a administração pública pratica um ato e condiciona a realização, a produção dos efeitos daquele ato a um evento futuro ou incerto, ele não terá eficácia, pois ele ainda não estará apto à produção dos seus efeitos. Beleza? E o termo é um evento futuro e certo. Evento futuro e certo. O que é um evento futuro e certo? O ato administrativo aqui publicado produzirá os seus efeitos a partir do dia tal. Fixou a data para que o ato passasse a produzir os seus efeitos. E a partir daquela data ele terá plena eficácia. E é por isso que as provas de concurso têm tratado a eficácia como a execuibilidade como sinônimos. Temos doutrina que trata como distintos, coloca como um quarto elemento aqui. Que a execuibilidade seria de fato a produção dos efeitos. E que o ato devidamente perfeito já teria eficácia mesmo sem produzir os efeitos. Data vênia, né? Não devemos acolher essa posição e o concurso público não tem exigido essa distinção. Então eu vou tirar essa execuibilidade daqui e se aparecer na sua prova,
sem demonstrar que quer um conhecimento seu sobre essa possível distinção entre eficácia e execuibilidade, nós vamos tratar de eficácia e execuibilidade como sinônimos. Tá? Então, a eficácia é a aptidão do ato administrativo para produzir os seus efeitos, os efeitos que lhe são próprios. Ele vai produzir os efeitos que lhe são próprios quando não estiver sujeito à condição ou a termo, ou quando cumprida a condição e o termo. E daí, a partir dali, ele vai passar a produzir devidamente os efeitos que lhe são próprios. Beleza? Produção de efeitos, eficácia grave. A validade do ato administrativo é a adequação do ato à lei. A validade aqui é a adequação do ato à lei. Então, o ato vai ser válido quando ele estiver de acordo com a lei, a autoridade for competente, a forma for adequada, a finalidade for pública, o objeto for lícito, determinado ou determinável. Aí ele vai ser devidamente válido. Notou a diferença entre perfeição e validade? Tranquilo, então. Seguimos aqui. Para 4 situações, isso aqui quem escreve desse jeitinho que eu copiei aqui é Celso Antônio Bandeira de Mello. Celso Antônio Bandeira de Mello. Celso Antônio Bandeira de Mello traz essa situação que tem aparecido nas provas de concurso público, especialmente nas provas do CESP, nas provas da FCC, que adotam essa posição que eu estou trazendo aqui. Tá? Ele traz situações possíveis quanto à formação e os efeitos do ato administrativo. Então ele traz assim, olha, nós podemos ter, primeira situação, um ato perfeito, completou perfeitamente o seu ciclo de formação, um ato de acordo com a lei e um ato que esteja efetivamente produzindo os seus efeitos. Situação 100% excelente. Um ato perfeito, válido e eficaz. O ato é perfeito, válido e eficaz quando o seu ciclo de formação foi concluído, ele está de acordo com a lei e os seus efeitos estão sendo produzidos normalmente. Nós podemos ter um ato perfeito. Tá, antes de passar para frente, eu vou te falar por que está tudo perfeito aqui. Tá? Porque antes de concluído o ciclo de formação, o ato imperfeito é um ato inexistente. O ato imperfeito é um ato inexistente. Aí não há falar em validade e eficácia. Tá? Então, o ato imperfeito sendo inexistente, não cabe falar dele aqui. Então, todos eles estão como atos perfeitos. Para que se fale em validade, para que se fale em eficácia, ele tem que ter completado devidamente o seu ciclo de formação. Então, na segunda situação, o ato também completou o seu ciclo de formação, só que ele não observou a lei, mas está produzindo os efeitos normalmente. É possível isso? É possível. É uma situação de irregularidade? É uma situação de irregularidade. O ato poderia ser anulado? Poderia e deveria. Respeitado na esfera federal o prazo da Lei 9784 de 99, que um ato ilegal, do qual decorre efeitos favoráveis ao particular, só pode ser anulado no prazo de 5 anos da prática do ato, ou em caso de ato permanente ou continuado, no momento em que cessar a permanência ou a continuidade. Então o ato pode ter concluído seu ciclo de formação adequadamente, só que ele, por exemplo, foi proferido por uma autoridade incompetente. Só que ainda assim ele está devidamente produzindo seus efeitos. É possível. Terceira situação, o ato concluiu o seu ciclo de formação, é válido, está de acordo com a lei, mas não está produzindo seus efeitos. É um ato ineficaz, como, por exemplo, num ato administrativo sujeito à condição ou termo. Só vai produzir os efeitos do ato quando e se acontecer a situação determinada no próprio ato. Ou o ato só produzirá os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020. Ele está concluído o seu ciclo de formação, ele está em plena observância dos ditames legais, só que os efeitos dele ficam postergados para o momento em que ele fixa, ele não está produzindo efeitos. E a última situação, nós temos um ato que concluiu o seu ciclo de formação, é um ato perfeito. Nós temos um ato ilegal, na verdade ele é inválido, pois ele não observou os ditames legais, não observou os termos da lei e é ineficaz. A diferença aqui é que
Nenhum é válido, o outro é inválido, mas também está sujeito à condição ou termo. Na mesma situação que eu descrevi aqui na segunda hipótese. Por quê? Porque ele é inválido, mas pode produzir os efeitos. Pode produzir os efeitos até que alguém declare aquela ilegalidade. Enquanto a ilegalidade, a invalidade do ato não for declarada, ele vai produzir normalmente seus efeitos. Salvo na hipótese em que ele esteja condicionado, salvo na hipótese em que ele tenha prazo para passar a valer. Então, são 4 situações possíveis e não são raras as questões que trazem exatamente esse esqueminha aqui para você adequar um caso concreto trazido no topo pelo examinador. Beleza? É isso aí. Por hora a gente fica por aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.